assinatura e certificado digitais. Olá, tudo bem? Nessa aula nós iremos falar sobre assinatura e certificados digitais, tá? Então a ideia é você entender como você pode utilizar no seu dia a dia. Então, começando sobre assinatura digital, a assinatura digital ela é um recurso utilizado para comprovar em meio eletrônico que é você mesmo que está assinando aquele documento, aquele arquivo e tudo mais. Ele existe uma série de recursos que você pode utilizar, principalmente para evitar o envio de arquivos físicos, você pode utilizar a assinatura digital. Tá? Para assinar um documento digitalmente é necessário a obtenção de um certificado digital. Tá? Então, para que você tenha uma assinatura, é necessário um certificado. Então, dentro do certificado, nós precisamos entender como é que ele funciona. Tá? Ele é um pouquinho mais complexo que a assinatura em si. Tá? Ele é um registro eletrônico que serve para identificar uma identidade associada a uma chave pública. Tá? Ele pode ser emitido para pessoas, empresas, equipamentos e serviços de rede também, como um site, por exemplo. Tá? O certificado digital, ele funciona como um documento digital e ele é emitido e verificado também por uma entidade chamada de autoridade certificadora. Um exemplo, comparando com o mundo físico, seria, por exemplo, a emissão de um passaporte, tá? Onde é um documento que existe uma autoridade que vai fazer essa emissão e a certificação que ele é um documento real e válido, que seria a Polícia Federal. Tá? Então, você tem uma autoridade certificadora e um documento que ele é certificado, dizendo que ele realmente é real e que ele está ok. Tá? Quando emitido o certificado digital, ele deve conter algumas informações básicas. Primeiro, a versão e o número de série dele, as informações da autoridade certificadora, ou seja, quem emitiu aquele certificado, ele precisa colocar as informações dentro para que depois você possa fazer essa verificação. As informações do dono do certificado, uma chave pública do dono do certificado também, tá? A assinatura digital da autoridade certificadora, tá? E também quando ele foi emitido e qual é a validade dele. Tá? Então, o certificado digital ele sempre vai ter uma validade, tá? Então ele não é eterno, você precisa emitir o certificado e aí você, conforme a necessidade, ele venceu, você precisa emitir um novo certificado com uma nova validade, com um novo número de série, com as informações necessárias. E o principal certificado digital que você pode utilizar no seu dia a dia é o eCNPJ. Ele é a versão eletrônica do CNPJ das empresas, onde você pode autenticar e certificar alguns documentos que têm a mesma validade que um documento assinado a próprio punho por um dos sócios dessas empresas. Tá? Então, isso facilita muito o dia a dia, porque você evita principalmente envio de arquivos físicos, ter que ir até um cartório, fazer reconhecimento de firma e tudo mais. Os principais usos que você tem do eCNPJ é a emissão de nota fiscal eletrônica, mas um detalhe importante, você pode fazer isso, mas quando você trabalha com empresas grandes e médio porte, é bom você evitar. Por quê? Quando você tem acesso ao eCNPJ, você tem acesso a muitos recursos. E talvez a pessoa que vai emitir essa nota fiscal eletrônica não precisa ter acesso a tudo isso que o eCNPJ proporciona. Então é legal você ter um certificado digital específico para a nota fiscal eletrônica que só dá acesso à emissão de nota fiscal, tá? Evitando assim talvez acesso indevido de algumas pessoas. Além disso, você também tem a questão de reconhecimento de firma, o envio de informações para o GFIP e o e-social, tá? Então ele dá uns acessos maiores para que você consiga enviar essas informações. Além disso, acesso a serviços exclusivos para quem tem o eCNPJ e o eCPF, que também é a versão digital do CPF, dentro do ECAC. Tá? Então, ele tem mais serviços para quem utiliza essa versão eletrônica desse documento e também para a emissão de procurações. Tá? Tudo isso de forma eletrônica, utilizando esse certificado, no caso, o eCNPJ. Tá? Para que você consiga emitir esse certificado digital, você tem que ir até uma autoridade certificadora. Tá? Que existem várias no Brasil que você pode utilizar. Pode ser os Correios, a CertSign, a SafeWeb e o Serasa também. Existem outras, mas essas são as que são mais utilizadas no mercado hoje em dia. Okay? Existem 3 versões de principais mídias que você pode armazenar o teu certificado digital, que é através de um cartão, como se fosse um cartão de crédito, e para isso é necessário uma leitora. Tá? Então, quando você vai
você contratar para a sua empresa ou você vai contratar para o seu cliente, é importante você saber se você já tem a leitora e se você precisa comprar a leitora ou não. Então, conforme o serviço, o pacote que você contrata dentro dessas autoridades, eles vão fornecer apenas o cartão, às vezes vem a leitora junto, tá? Existe uma outra versão também que é o token, que funciona como se fosse um pendrivezinho via USB. Você conecta e ele vai servir como esse certificado digital. Além disso, existe um outro modelo não muito utilizado, que é a versão de arquivo, tá? Então, a autoridade certificadora vai emitir um arquivo, você vai receber esse arquivo para utilizar no seu computador e você vai utilizar esse arquivo para certificar. Geralmente ele tem uma validade menor, ele tem uma restrição maior e é muito menos utilizado, tá? O que é mais utilizado, geralmente, é o de cartão, que você utiliza a leitora e tudo mais, que facilita bastante no seu dia a dia. Então, essa foi a ideia de como funciona as assinaturas e os certificados digitais. Bons estudos!